Estamos vivendo em um momento em que novos desafios à saúde pública surgem com frequência, e um deles está chamando a atenção: a febre oropouche. Esse vírus, até pouco conhecido, tem ganhado destaque devido ao crescente número de casos no Brasil, principalmente em áreas onde ele não era tão comum. Com a ameaça de se espalhar rapidamente, muitas pessoas estão se perguntando: o que é a febre oropouche e como ela pode nos afetar? É essencial entender os riscos envolvidos e as medidas que podemos tomar para nos proteger dessa nova ameaça que está se espalhando pelo país. A febre oropouche é uma doença causada pelo vírus oropouche, pertencente à família dos Bunyaviridae. Identificado pela primeira vez na década de 1950, esse vírus é transmitido principalmente por mosquitos do gênero Culicoides, conhecidos popularmente como mosquitos pólvora. Embora a febre oropouche seja endêmica na região amazônica, surtos já foram registrados em várias partes do Brasil, atingindo milhares de pessoas ao longo das últimas décadas. O principal vetor da doença, o mosquito Culicoides paraensis, se reproduz em áreas com muita matéria orgânica, como terrenos mal cuidados e locais com água parada. Isso faz com que a transmissão do vírus seja mais comum em regiões onde o saneamento básico é precário e a gestão de resíduos seja deficiente. Além disso, surtos podem ocorrer em áreas urbanas, o que aumenta ainda mais a preocupação das autoridades de saúde. Historicamente, a febre oropouche tem uma taxa de infecção significativa nas áreas afetadas, especialmente na Amazônia, onde a circulação do vírus é mais intensa. Contudo, nos últimos anos, novos casos têm sido registrados em estados fora dessa região, o que levanta preocupações sobre sua disseminação para outras partes do Brasil. Os sintomas da febre oropouche costumam aparecer de 4 a 8 dias após a picada do mosquito infectado. Os mais comuns incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dores no corpo, além de fotofobia e enjoo. Muitas vezes, os sintomas são confundidos com os de outras arboviroses, como a dengue e a zika, o que pode dificultar o diagnóstico inicial. Mas ao contrário dessas doenças, a febre oropouche raramente provoca complicações graves em pessoas saudáveis. O diagnóstico clínico é realizado com base nos sintomas apresentados e no histórico de exposição ao vetor, especialmente em áreas onde a doença já foi registrada. Exames laboratoriais específicos, como o PCR, podem confirmar a presença do vírus oropouche no organismo, ajudando a diferenciar a infecção de outras doenças virais. A identificação correta da febre oropouche é crucial para o controle de surtos e a adoção de medidas preventivas adequadas. Ainda que o quadro clínico seja relativamente leve para a maioria das pessoas, é importante estar atento à evolução dos sintomas. Em casos mais raros, complicações neurológicas podem surgir, como meningite viral e encefalite, o que reforça a necessidade de um diagnóstico rápido e preciso. A transmissão da febre oropouche ocorre principalmente através da picada do mosquito Culicoides paraensis, que se infecta ao picar um animal ou humano portador do vírus. Uma vez infectado, o mosquito pode transmitir o vírus para outras pessoas, criando um ciclo de transmissão que, em ambientes favoráveis, pode resultar em surtos localizados. Além disso, estudos sugerem que pode haver casos de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o bebê durante a gravidez, embora essa forma de contágio ainda seja rara e pouco documentada. O risco de contaminação é maior em áreas onde há condições ideais para a reprodução do mosquito, como regiões úmidas e com água parada. Isso inclui não apenas áreas rurais, mas também centros urbanos com saneamento inadequado. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas historicamente, mas o aumento de casos recentes em outros estados preocupa as autoridades de saúde, que estão em alerta para evitar a disseminação mais ampla do vírus. É importante destacar que, embora a transmissão entre humanos não ocorra diretamente, a mobilidade populacional e o deslocamento entre regiões endêmicas e não endêmicas podem facilitar a propagação do vírus para novos locais.
Por isso, é fundamental que as pessoas estejam conscientes sobre as medidas de prevenção e evitem situações que possam aumentar o risco de exposição ao mosquito vetor. A prevenção da febre oropouche depende em grande parte das mesmas práticas usadas para evitar outras doenças transmitidas por mosquitos. Medidas individuais incluem o uso de repelentes, roupas longas que cubram braços e pernas e a instalação de telas em portas e janelas para impedir a entrada dos vetores. Em áreas onde o mosquito culicoides é comum, essas precauções são essenciais, especialmente durante os períodos do dia em que eles são mais ativos, como o início da manhã e o final da tarde. Além das ações individuais, a prevenção coletiva é igualmente importante. Isso envolve a limpeza de terrenos, a eliminação de possíveis criadouros de mosquitos, como recipientes com água parada, e o controle da vegetação que possa abrigar os vetores. Campanhas de conscientização pública sobre a importância de manter o ambiente limpo e a participação ativa da comunidade são fundamentais para reduzir o risco de surtos em áreas afetadas. Em termos de tratamento, ainda não há uma vacina ou medicamento antiviral específico para a febre oropouche. O manejo da doença é baseado em cuidados paliativos, como o uso de analgésicos e antitérmicos para aliviar os sintomas de febre e dor. Assim como acontece com outras arboviroses, a recomendação é buscar atendimento médico ao apresentar os primeiros sinais de infecção, garantindo um acompanhamento adequado e evitando o agravamento do quadro clínico. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento significativo nos casos de febre oropouche, especialmente entre 2023 e 2024. O surto mais recente tem chamado a atenção por acontecer em áreas fora da Amazônia, o que representa uma mudança preocupante na dinâmica da doença. Com a expansão para novas regiões, as autoridades de saúde pública intensificaram os esforços para identificar e conter a propagação do vírus. Uma das principais medidas adotadas foi a ampliação da testagem. O Ministério da Saúde tem distribuído kits de diagnóstico para diversas regiões, incluindo estados onde a febre oropouche era até então rara. Essa iniciativa tem sido essencial para o mapeamento dos casos e a identificação de novos focos de transmissão. A testagem ampliada permitiu que mais pessoas fossem diagnosticadas, muitas das quais estavam inicialmente sendo tratadas para outras arboviroses, como dengue ou zika. Com o aumento da incidência de casos, a vigilância epidemiológica está ainda mais atenta para prevenir surtos maiores. As autoridades de saúde recomendam que as pessoas estejam cientes dos sintomas e adotem medidas preventivas, especialmente em áreas com alta circulação do vírus. Isso é fundamental para evitar que a febre oropouche se torne um problema de saúde pública de maior escala. Embora a febre oropouche geralmente se manifeste com sintomas leves a moderados, em alguns casos, ela pode levar a complicações mais graves. Entre as complicações mais preocupantes estão os raros casos de meningite e encefalite, inflamações que afetam o sistema nervoso central e podem causar sérios danos à saúde, como convulsões e até risco de morte. Embora esses casos sejam incomuns, eles reforçam a necessidade de atenção e tratamento imediato para evitar a evolução da doença. Outro grupo que deve estar particularmente atento são as gestantes. Embora ainda haja poucos estudos sobre a relação direta entre a febre oropouche e complicações na gravidez, qualquer doença viral durante a gestação pode trazer riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Além disso, pessoas imunocomprometidas, como pacientes em tratamento de câncer ou com doenças autoimunes, também estão em maior risco de desenvolver formas mais graves da doença, com maior probabilidade de complicações. Diante desses riscos, é fundamental que indivíduos em grupos vulneráveis busquem atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas da doença. Isso não só permite um diagnóstico mais rápido, mas também garante o acompanhamento necessário para minimizar o risco de complicações. As autoridades de saúde continuam alertando para a importância de medidas preventivas e o monitoramento constante da doença em áreas afetadas. A monitorização contínua da febre oropouche
é crucial para controlar a disseminação da doença e evitar novos surtos. À medida que novos casos são identificados e a situação evolui, é fundamental que tanto as autoridades de saúde quanto a população mantenham uma vigilância ativa. O acompanhamento dos dados epidemiológicos permite a adaptação das estratégias de controle e a resposta rápida a possíveis novos focos de infecção. Além disso, manter-se informado sobre as últimas atualizações e recomendações das autoridades de saúde é essencial. A participação comunitária em campanhas de conscientização e a adoção de práticas de prevenção podem fazer uma grande diferença na contenção da febre oropouche. Medidas simples, como o uso de repelentes e a eliminação de criadouros de mosquitos, são ferramentas poderosas na luta contra a propagação da doença. É importante lembrar que a prevenção continua sendo a melhor abordagem para evitar a febre oropouche e suas possíveis complicações. Estar ciente dos riscos e adotar práticas de proteção não apenas ajuda a proteger a si mesmo, mas também contribui para a saúde coletiva. Com a colaboração de todos, podemos minimizar o impacto da doença e garantir um ambiente mais seguro para todos. Se inscreva no canal para mais vídeos de saúde, deixe seu like e até o próximo vídeo.